Seja bem-vindo a mais um estudo do Instituto Bíblico da BBN. Nós estamos vendo a terceira e última lição de como estudar a Bíblia. Algumas pessoas pegam o livro para ler e já vão logo para a última página querendo saber como tudo termina. Parece que algumas pessoas conseguem ler o livro mais tranquilamente quando já sabem que no final dá tudo certo. Nesta série estamos falando sobre o livro mais importante escrito em todos os tempos. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Se você quiser ler o final da Bíblia, você vai ver a culminação do maravilhoso plano de Deus e o seu propósito na salvação da humanidade. Nesse sentido, a Bíblia pode ser similar a outros livros, mas a Bíblia difere dos outros livros em muitas maneiras, pois existem muitas chaves que devem ser usadas para destrancar as Escrituras. Na última aula, falamos que a Bíblia é essencialmente um livro fechado, a quem não conhece ao Salvador Jesus Cristo pela fé. Este é um fator fundamental para quem deseja estudar a Bíblia. Primeiramente, deve-se confiar nas Escrituras. Em segundo lugar, é necessário a dependência no Espírito Santo, ou seja, devemos permitir que o Espírito Santo nos oriente no estudo e não tentar estudar por conta. Em terceiro lugar, deve-se aceitar a vontade de Deus. Vamos olhar mais de perto cada um desses pontos. Primeiro, a pessoa estudando a Bíblia deve ter total confiança nas Escrituras. É essencial que se chegue à palavra de Deus com total confiança. Temos que confiar totalmente na Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse. Temos que crer que ela é a palavra inspirada de Deus. Isso é importante porque muitos dos eventos registrados na Bíblia são relacionados com o sobrenatural. Não fosse o fato de que reconhecemos que a Bíblia recebeu o selo do próprio Deus, teríamos grandes dúvidas sobre certos eventos citados nas Escrituras. Algumas pessoas rejeitam certas passagens, pois, apesar de gostarem da beleza literária das Escrituras e adorarem os ensinos sobre ética, recusam crer no que ela fala sobre milagres. Por exemplo, eles não aceitam como fato a declaração de Gênesis 1:1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Eles preferem suas próprias ideias sobre como o mundo e o homem vieram a existir. Preferem aceitar a especulação de homens a aceitar a clara e transparente declaração do próprio Criador. Aqueles que recusam reconhecer a autoridade e exatidão das Escrituras não aceitam a história de Adão e da sua queda no pecado. Nem aceitam o relato da passagem dos israelitas atravessando o Mar Vermelho em seco. Também negam o dilúvio nos dias de Noé e o maná recebido do céu. Rejeitam completamente o nascimento virginal de Cristo, rejeitam seus milagres, seu sacrifício remidor na cruz do Calvário e sua ressurreição dentre os mortos. Se uma pessoa rejeita ou até mesmo questiona essas importantes verdades da Palavra de Deus, de que maneira poderia se beneficiar do estudo da Bíblia? A resposta, é claro, é que não pode, pois sua mente já está fechada a muitos trechos da verdade. Mas se está disposto a crer naquilo que não podemos ver, pelo simples fato de que é a Palavra de Deus, e aceitamos então as verdades que não conseguimos compreender, então a Bíblia se torna relevante. Suas verdades são refrescantes como o ar que respiramos e a água que bebemos. Se o estudo da Bíblia está sendo difícil ou chato, será que você está confiando nas Escrituras? Peça a Deus para que fortaleça a sua fé na sua palavra, a Bíblia Sagrada. E então leia a Bíblia com a mente aberta e o coração receptivo. Creia na Bíblia, pois são palavras ditas por Deus. Aceite o que ela diz, mesmo quando você não gosta do que está dizendo para você fazer. Se você fizer isso, seu estudo bíblico vai se tornar algo maravilhoso. Em segundo lugar, precisamos do Espírito Santo para poder aproveitar e deleitar num bom estudo da Bíblia. Nunca devemos tentar entender as Escrituras através do nosso simples intelecto.
Mesmo que estejamos seguindo todas as regras de interpretação, precisamos do Espírito Santo, que é o professor, é justamente aquele que falou e que se certificou que as suas palavras fossem escritas. É possível uma pessoa dissecar cada frase da Bíblia, até na sua língua original, e ainda assim perder suas maravilhosas verdades. Por outro lado, um crente humilde que não sabe ler bem pode ter um profundo entendimento do que as Escrituras ensinam. Isto acontece como resultado de conhecer o Salvador Jesus Cristo e confiando na iluminação do Espírito de Deus. Lembre que o Senhor Jesus deu a promessa aos seus discípulos e a nós, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E não se esqueça das palavras do apóstolo Paulo no 2º capítulo de 1 Coríntios. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Também temos as palavras do apóstolo João, em 1 João capítulo 2, versículos 20 e 27. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Todo crente deve abrir a Bíblia com total confiança e deve permitir que o Espírito Santo o guie nas verdades espirituais. O terceiro requisito para um estudo bíblico efetivo é se submeter humildemente à vontade de Deus. Deus não nos deu a Bíblia simplesmente para satisfazer nossa curiosidade ou para encher nossas cabeças de informação. Se fosse esse o caso, em pouco tempo as Escrituras perderiam sua eficácia. Poder dar uma explicação a textos complicados da Bíblia ou citar fatos relacionados à história da Bíblia não quer dizer muita coisa. Aproveitar o estudo da Bíblia de verdade é reconhecer que Deus está falando conosco pessoalmente e Ele espera que façamos aquilo que Ele nos está mandando fazer. Em Filipenses capítulo 4, versículo 9, o apóstolo Paulo escreve: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, e isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Somente quando a verdade bíblica se torna parte vital da nossa vida, é que ela terá um significado real para nós. É de extrema importância nos aproximarmos da palavra de Deus com um desejo sincero de não só aprender a vontade de Deus, mas de cumprir a vontade dele. É necessário estarmos dispostos a aceitar a Bíblia como verdadeira e colocar os seus princípios em prática, obedecendo às suas ordens específicas. A fim de que se aproveite ao máximo o estudo bíblico, você deve conversar sobre o que leu com outras pessoas e usar toda a ajuda que você tem à disposição. O apóstolo Paulo destacou uma grande expectativa de professores da Bíblia. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Nós cristãos precisamos da ajuda e encorajamento de outros crentes constantemente. Por exemplo, Apolo recebeu ajuda, mesmo sendo um brilhante estudante das Escrituras e um excelente pregador. Veja, Atos 18, lemos que Aquila e Priscila ouviram Apolo pregar e depois, veja só, lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Tudo indica que ele aceitou bem as palavras dos seus colegas cristãos. Lemos em 1 João
sobre o fato de não ser necessário nenhum outro que ensinasse, pois o Espírito é suficiente para evitar que alguém seja enganado pelo anticristo, apesar disso, ele certamente não desencoraja que se procure auxílio de outros cristãos para ajudar a compreender a revelação de Deus. Podemos aproveitar da sabedoria de professores capazes da Bíblia e devemos usar toda a ajuda que temos à disposição. Esperamos que você seja incansável no seu desejo de conhecer a Palavra de Deus e de cumprir a vontade de Deus na sua vida. Deus conceda uma rica experiência na sua jornada para conhecê-lo mais intimamente. Cada cristão deve não somente estudar a Bíblia, mas deve também desfrutar e lucrar com o seu estudo da palavra. A Bíblia dá instrução, dá conforto e dá encorajamento. Também responde às questões mais importantes da vida, como nos dizer quem é Deus e como Ele é. Deus explica o que Ele espera de nós e o que Ele está fazendo por nós. Deus fala da realidade ao explicar quem somos, por que estamos aqui e como podemos ser salvos do pecado. A Bíblia revela e explica o futuro, ao mesmo tempo em que nos fala do lindo lugar onde os crentes vão passar a eternidade. Nenhum outro livro no mundo lida com os fatos da vida e da morte e encara a realidade da vida como a Bíblia. A Bíblia é muito importante para a vida do crente. É o nosso único livro guia verdadeiro. É a nossa bússola, nossa instrução, nossa arma, nossa defesa. É nosso conforto e força, é nossa vida. Veja, a Bíblia não é apenas para ser lida e estimada, mas deve ser aplicada ao nosso dia a dia. Devemos digerir a Bíblia e torná-la parte de nós. Devemos passar o dia meditando no que lemos. Devemos ficar nos lembrando da porção das Escrituras que ouvimos ou que lemos. Precisamos assimilar a verdade da Palavra de Deus. Isso simplesmente significa que aquilo que lemos na Bíblia devemos rapidamente começar a praticar. Estudo bíblico pode ser muito gostoso se for feito de maneira efetiva e apropriada. Algumas regras simples podem tornar o estudo da Bíblia mais prazeroso. Primeiramente, devemos usar bom senso. Começar a estudar a Bíblia no complexo sistema de sacrifícios que encontramos em Levítico não é um lugar ideal para se iniciar. O mesmo se aplica a textos proféticos detalhados. Agora, o livro de João é um excelente lugar para se começar a estudar por sua simplicidade. Algumas pessoas podem achar o livro de Marcos ainda mais simples, além de ser um livro mais curto. No entanto, para realmente adquirir a verdade da Palavra de Deus, o livro de Romanos deve ser um dos primeiros livros a serem estudados detalhadamente. Você nunca conhecerá a verdade de Deus para hoje profundamente sem que tenha conhecimento das epístolas do Novo Testamento. Para uma leitura fácil e interessante, o livro de Gênesis é bom. Salmos e Provérbios sempre trazem benefício. É muito difícil estabelecer um diagrama de leitura e estudo bíblico que deva ser usado por todas as pessoas de igual modo, mas devemos procurar usar bom senso. O livro de Romanos é altamente recomendado, pois apresenta a explicação mais clara e concisa sobre a salvação e doutrina relacionadas com toda a Bíblia. Trata das bases e está num nível que pode ser compreendido pelo estudante iniciante. Apesar dos evangelhos de João e Marcos serem de fácil leitura, as epístolas escritas por Paulo, Pedro e João são os locais onde se deve começar o estudo da Palavra de Deus. Isso porque nestes evangelhos encontramos muita instrução prática para os crentes de hoje. Lembre que estas cartas foram escritas à igreja ou indivíduos que estavam vivos depois de Cristo vir à Terra e da igreja ser formada. Portanto, elas se aplicam diretamente aos crentes de hoje. Primeiro você deve procurar conhecer as doutrinas ensinadas nas epístolas. Doutrina é a estrutura da sua fé. Não estamos falando de usos e costumes, claro que existem princípios das Escrituras para a vestimenta e etc., mas doutrina é muito mais do que isto, é a base da nossa fé. Depois de estudar as epístolas,
passe para os evangelhos para ter um estudo mais detalhado. Num estudo inicial, você não precisa procurar interpretar cada palavra que Jesus disse. Ao estudar os evangelhos, você vai crescer mais e mais no seu entendimento deles. Logo depois, você deve começar a estudar o livro de Gênesis. Tudo isso estou dizendo para que você lembre que devemos ler a Bíblia de maneira coordenada, começando com os livros de compreensão mais simples e bastante práticos, e depois passar para os livros mais difíceis. A segunda regra para desfrutar da Bíblia é interpretar as Escrituras literalmente. Isso simplesmente significa que você deve aceitar as declarações da Bíblia como sendo exatamente o que está escrito ali. Devemos aceitar exatamente o que está escrito, a não ser, é claro, que o contexto ou o bom senso nos mostre algo diferente. Não cometa o erro de esquecer do óbvio ao aplicar esforço exagerado em descobrir algum significado misterioso mais profundo. Lembre que Deus escreveu exatamente o que Ele queria dizer. A terceira regra para desfrutar seu estudo bíblico é manter em mente o momento histórico de cada passagem. Devemos ver que a Bíblia está nos contando a história de Deus a pessoas reais e situações de vida reais. É importante conhecer as circunstâncias e as condições em que cada evento e mensagem da Bíblia foi registrada. Talvez seja difícil entender por que Deus deu ordem para os israelitas destruírem os cananeus. No entanto, quando você percebe a crueldade e imoralidade dos cananeus e entende a ameaça que eles representavam para os israelitas e para toda a humanidade, isso vai te ajudar a entender por que Deus disse a seu povo que os exterminasse quando entrassem na Terra Prometida. É muito importante conhecer a situação histórica. Isso ajuda a entender por que Daniel e seus amigos estavam na Babilônia e não na sua terra natal, quando você for estudar o livro de Daniel. Ajuda a entender por que os milagres registrados nos Evangelhos e no livro de Atos não continuam a acontecer. Também torna claro o porquê das atitudes de Deus em relação a Israel. Pense nos fatos históricos quando for ler e estudar a Bíblia. Procure manter em sua mente a cultura dos dias em que a Bíblia foi escrita. Pense nas circunstâncias em que determinado profeta estava ministrando. Em quarto lugar, devemos distinguir adequadamente as coisas nas Escrituras. É importante fazer a distinção entre Israel e a Igreja. Se você não fizer isso, você vai acabar entendendo de forma errada certas passagens das Escrituras. Quando estiver lendo a Bíblia, perceba que ela muitas vezes está falando da nação de Israel e também de um corpo chamado Igreja. Em quase todo o Velho Testamento é dada grande importância à nação de Israel, enquanto que o Novo Testamento é centrado na Igreja. Textos sobre Israel não se aplicam necessariamente à Igreja, e textos que tratam da Igreja não se aplicam necessariamente a Israel. Seria bom mencionar 3 diferenças entre Israel e a Igreja. Primeiro, a Igreja e Israel se referem a pessoas diferentes. Israel é formado de uma nacionalidade, os judeus, e estes também têm a sua localização geográfica definida, a Palestina. Já a Igreja inclui pessoas de todas as línguas, tribos e nações, incluindo Israel, e não tem uma localização geográfica definida. Em segundo lugar, Deus escolheu Israel para ser a sua nação. Seriam um veículo pelo qual ele se revelaria ao homem. Seriam testemunhas da sua glória, e através deles é que receberíamos o prometido Messias. Por outro lado, a tarefa da Igreja é proclamar a mensagem de salvação e pregar o Evangelho por todo o mundo. Em terceiro lugar, Israel e a Igreja possuem destinos diferentes. A Igreja deve permanecer à espera de Cristo, aparecendo nas nuvens para levá-la ao céu, o arrebatamento. Mas a nação de Israel ficará para trás e passará pela grande tribulação. Mas no final vai experimentar a restauração espiritual e entrará no seu reino há muito prometido e entrará na bênção e favor de Deus.
Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, e Ele quer que você saiba mais sobre este plano. E isso acontece quando se estuda a Bíblia e aprende a ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Finalizando este curso sobre como estudar a Bíblia, lembre de, primeiro, manter o estudo bíblico prático. 2. Mantenha-se firme nas Escrituras. E 3. Mantenha o estudo pessoal. Isso fará com que a Bíblia seja um livro muito interessante e poderoso na sua vida. A Bíblia traz transformação na vida dos que creem nela e a obedecem. Para que o estudo se mantenha prático, temos que permitir que as verdades das Escrituras se tornem realidade nas nossas vidas. Fazemos isso ao fazermos aplicações práticas. É importante entender o significado fundamental de um texto bíblico, mas também é importante permitir que o texto fale ou ministre às nossas próprias necessidades. Devemos sempre buscar duas coisas. Primeiro, a interpretação primária e segundo, a aplicação prática. Para descobrir a interpretação primária, faça estas perguntas. O que a Bíblia está dizendo? Qual é o propósito desta passagem? Qual foi o ambiente histórico em que esse texto foi escrito? Qual é o contexto? Repetindo de novo, o que a Bíblia está dizendo? Próxima pergunta. Qual é o propósito desta passagem? Terceira pergunta. Qual foi o ambiente histórico em que esse texto foi escrito? Próxima pergunta. Qual é o contexto? Para descobrir a aplicação prática, não podemos nos contentar em conhecer apenas a interpretação. Devemos desejar aplicar a palavra a nossas vidas. Deus irá revelar a nós. Precisamos perguntar: o que esta passagem está me dizendo? O que ela está dizendo para mim, para eu, pessoalmente? Claro que é necessário passar tempo meditando. Ao fazermos isso, nosso coração irá responder de maneiras diferentes. Podemos receber uma repreensão por algum pecado na nossa vida, que precisa ser confessado e abandonado. Também é possível encontrarmos uma lição que nos ajude ao passarmos por um período difícil. São inúmeras as possibilidades de aplicação prática da Bíblia em nossas vidas quando permitimos que o Espírito Santo a use em nossas vidas. Mente aberta e coração submisso permitem a obra do Espírito Santo. Lembre que Cristo é o tema central da Bíblia. Procure conhecer seus nomes e atributos. Cada nome revela um atributo especial de Deus. No Velho Testamento, vemos que Cristo virá, e no Novo Testamento, vemos que Ele veio. Deus abençoe você no estudo da sua palavra. Esperamos que você tenha aproveitado bem esse estudo e que você continue fazendo outros cursos aqui do Instituto Bíblico da BBN. Deus o abençoe.